Amém, meus irmãos? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Convido mais uma vez os irmãos a estarem orando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele faz em nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos deste nesta manhã de domingo, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa, Deus, bendizendo o Teu nome, dizendo que só o Senhor é Deus. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome, meu Deus, para agora e todo sempre, Pai. Fala conosco nesta manhã, meu Deus. Ó Pai, louvado, santificado e enaltecido, Deus de amor, Deus de graça, Deus de maravilha, Deus de misericórdia, Deus de eternidade, Deus onipotente, Deus onipresente, Deus que sabe de todas as coisas, meu Deus. Pai, fala conosco, Santo Espírito de Deus. Ó Pai, nos usa, Pai, para sermos instrumentos do Senhor aqui na terra, meu Deus. Em nome de Cristo Jesus, para agora e todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, hoje, na nossa EBD, estamos na nossa 7ª lição. Falamos aqui acerca de um dos exemplos de comprometimento nas Escrituras Sagradas. E essa referência que nós hoje falamos aqui na EBD é acerca de um homem que foi desafiado a cumprir o propósito de Deus. Ele tinha a missão dele aqui na terra, ele entendeu o chamado dele e assim ele fez. Convido os amados irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Neemias. Um homem que teve sua vida baseada pelos princípios de Deus. Um homem chamado a realizar a obra de Deus aqui na terra, e assim foi feito. Um homem que encontrou também obstáculos durante a sua caminhada, mas foi um homem que honrou o nome do Senhor com a sua vida. O livro de Neemias está logo depois de 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, logo depois de Esdras. Eu vou ler o capítulo 1 todo. Amém, meus irmãos? Neemias, para você também que está em casa e nos assiste nessa live, Neemias capítulo 1. Neemias foi desafiado e nós também estamos sendo diariamente chamados para realizar os propósitos de Deus aqui na terra. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos
e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nós corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredires e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os cumprirei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo, que resgatastes com a tua grande força e com a tua mão forte. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos e a oração do teu servo, e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu copeiro do rei. Neemias, copeiro do rei Artaxerxes, recebe notícias de seus irmãos, do seu irmão Hanania e de alguns outros de Judá, acerca do que tinha acontecido em Jerusalém. Neemias, ao saber que seu irmão estava ali, o encontra e pergunta: Ananias, me dá notícias do remanescente que ficou em Jerusalém, como também da cidade. E para surpresa, eu acredito, de Neemias, quando ele recebe o relatório, as informações de como estava a cidade, fez com que Ananias viesse cair em grande tristeza, porque ele, ao ouvir essas palavras, ele chora, conforme diz o versículo 4. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E além de lamentar por alguns dias, ele orou e jejuou perante Deus acerca de tudo aquilo que estava acontecendo com aquele povo, que tinha sido levado cativo para a Babilônia, e os que ficaram ali remanescente, estava passando por grande dificuldade e humilhação. O cativeiro babilônico, ele levou cerca de 70 anos, até que aqueles judeus que ali estivessem pudessem retornar para adorar e cultuar seu Deus. Mas esse período, acerca dessa invasão de Jerusalém, que foi fortemente destruída, levou cerca de 140 anos, já haviam se passado. E mesmo com tudo aquilo que tinha acontecido, com toda aquela destruição, os muros daquela cidade ainda estavam ao chão, e as portas queimadas. E quando Neemias tem esse relato, ele cai aos pés do Senhor, orando, e além de orar, tem algo que acontece no versículo 6, que ele reconhece que tanto ele, quanto os servos, como todos os filhos de Israel, ele confessa que pelos pecados dos filhos de Israel, que inclusive ele diz que tanto eles quanto eu tenho cometido contra ti, ou seja, contra a tua casa,
Corrompemos, meu Deus, corrompemos contra ti e não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos que Moisés nos ensinou. E Neemias, ele se entristece a tal ponto que ele ora ao Senhor e o Senhor vai agir em prol da oração de Neemias. Porque para Neemias, Jerusalém era o local ao qual Deus tinha preparado e reservado para aquele povo. Mas como Neemias mesmo reconhece que pela desobediência do povo de Israel, pelo coração duro, pela falta de comprometimento em seguir os mandamentos e os estatutos e os juízos e as ordenanças que Deus já tinha passado, o povo pagava um preço muito alto. Só que Neemias, a condição que Neemias se encontrava nesse exato momento, era uma condição de uma pessoa que gozava de vários privilégios. Por quê? Porque Neemias era aquele que servia ao rei. Neemias, ele estava dentro do palácio real. Ele servia ao rei porque ele era responsável em servir vinho ao rei. Ele precisava experimentar tudo que era servido ao rei com relação ao vinho. E em um determinado momento, aquela tristeza o abate de tal forma que até mesmo o rei Artaxerxes, ele percebe, conforme vai estar lá escrito no versículo 2. Eu convido aos irmãos a estar lendo comigo agora o versículo 2 do livro de Neemias. Ou seja, Neemias, no primeiro momento, ele faz uma oração a Deus, ele toma conhecimento de tudo que estava acontecendo com o povo lá em Jerusalém, com a cidade de Jerusalém, e ele sente aquela dor, ele sente compaixão, ele sente misericórdia de tudo aquilo que aquele povo estava passando. Quem era Jerusalém, que era a menina dos olhos do Senhor, e agora vive um momento completamente contrário à outrora. E ele se compadece, ele toma para ele aquelas dores, e ele, ao orar ao Senhor, ele pede a Deus que Deus tenha de misericórdia com tudo aquilo que está acontecendo. E Deus, na sua infinita graça e providência, começa a agir tanto no coração de Neemias, quanto no coração do rei. Nós vamos ver aí. Sucedeu, pois, que no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho, ou seja, pondo o vinho diante do rei, e eu peguei o vinho e dei ao rei. Porém, olha o que é que ele diz: porém, eu nunca estive triste diante do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza do coração? Então, Neemias, ele tremeu tremendamente naquele momento e naquela situação. Ele não imaginava que o rei o iria estar observando com relação de como ele se encontrava naquele momento. E o rei pergunta para ele: por que está triste? Você não está doente? Então essa sua tristeza, ela só pode ser do coração. E naquele exato momento, Neemias, ele que servia ao rei, ele faz a referência ao rei e diz: viva o rei para sempre. E diz: como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e tendo sido consumido as portas ao fogo. E eu acredito que, para a surpresa de Neemias, o rei, que já estava sendo usado por Deus, porque Deus já tinha chegado ali ao coração do rei, o rei diz a Neemias: que me pede agora? Então, naquele exato momento,
Neemias, mais uma vez, ele não perdeu uma oportunidade de pedir a Deus que eu conduzisse naquela conversa, naquele diálogo com o rei. Olha o que diz o versículo 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então, o rei já foi logo dizendo a Neemias: o que eu posso fazer por você? Como é que eu posso te ajudar? O que você quer, Neemias, que eu faça por você? E Neemias, ele tinha consciência de quem era ele e daquele momento de que estava acontecendo ali, era algo que estava movendo aquela situação ali, era Deus. Do mesmo jeito, Suzy, que vai ter situações na nossa vida que nós precisamos ter o discernimento e entender que aquele mover ali não é humano, mas é divino e é espiritual. E nesse exato momento, Neemias, ele eleva o seu pensamento a Deus e com certeza pede a Deus que o oriente. Como será o diálogo dele, Sandra, com o rei? Para quê? Para que ele não venha falar nada que venha ferir ao rei, nada que venha colocar a vida dele em risco, porque a vida dele naquele exato momento ali, ele sentia que estava em risco. Só que Neemias tinha feito uma oração um período atrás. E se nós formos ver no capítulo 1, vai dizer: a palavra de Neemias, filho de Acarias, sucedeu que no mês de Quisleves, no ano 20º. E no versículo 2 vai dizer que também no ano 20º, só que em outro mês, no mês de Nissan. Então, ao pesquisar, isso gerou em torno de 4 meses, do período que Neemias fez a oração, até a resposta de Deus para com Neemias, usando o próprio rei Artaxerxes. E quando Neemias percebe que aquele momento Deus estava ali, ele pede orientação ao rei e fala ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo aceita em tua presença, peço-me que me envie ajudar. Mas perdoe, antes no 3, ele diz o 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente, não é este senão tristeza do coração. Então temi de sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos meus pais, aonde meus pais estavam sepultados, essa cidade foi consumida, essa cidade está destruída e até as portas tocaram fogo. E o rei diz: que me pedes? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito na tua presença. Então ele precisava primeiro ser aceito ali perante o rei para que ele pudesse se posicionar. Peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada ao lado do rei: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permita passar até chegar a Judá, ou seja, até chegar ao local que eu vou precisar estar. Mas além das cartas que eu peço que o rei me envie, me dê para que eu possa entregar aos governadores das cidades que eu vou passar, peço também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, como também para a minha casa. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Então, Suzy, nós podemos ver que a mão de Deus estava sobre Neemias quando a parentela dele chegou, deu notícia, e ele se entristece profundamente, ora,
em um outro momento, o rei, com a sua rainha sentada, percebe que algo tinha de errado com aquele servo. Agora, tem coisas que é a mão de Deus. Tem coisas na nossa vida que é única e exclusivamente, Alessandra, a mão de Deus. Primeiro, Neemias, ele estava em uma situação muito confortável. Comendo bem, bebendo bem, morando bem, com status, servindo o rei. E se ele servia ao rei, então nós imaginamos, e a Bíblia vai dizer, que com certeza ele deveria ser um daqueles que tinha contato direto com o rei, deveria trocar conversa, deveria trocar informações. O rei deveria ter informações do reino com Ananias, porque Ananias era aquele responsável ao servir ao rei, porque o rei corria risco de ser envenenado, tanto em alimentos, mas Ananias era o responsável em levar o vinho ao rei. Então, antes de servir ao rei, Ananias era aquele que provava o alimento do rei. E quando Deus toca no coração de Ananias para ficar intimamente entristecido com tudo que tinha acontecido com Israel, e o passo seguinte vai ser ele orar e Deus responder a oração de Ananias. Como é de Neemias, quando Deus vai responder a oração de Neemias, ele usa o rei. E o rei a perceber, imagine, o soberano observar no rosto do seu servo que algo de errado estava acontecendo, ao ponto tanto do rei e a rainha observar e perguntar: doente você não está? Essa tristeza que você está, ela deve ser do coração. E pergunta a ele automaticamente: o que eu posso fazer por você? Olha que situação inversa, Sandra, porque é Neemias que serve ao rei. É Neemias que tem que estar 100% à disposição do soberano, a satisfazer todos os desejos ao qual é incumbido a ele. Mas naquele dia, naquele momento, naquela situação, aprove Deus tocar no coração do rei para se sensibilizar com Neemias, a ponto de dizer: o que você quer que eu faça? E Neemias, nesse momento, ele não titubeia, ele não vacila. Ele entra em conexão direta com Deus. Olha, nós não podemos perder nenhuma oportunidade de entrarmos em conexão com Deus. Seja ela uma situação de extrema alegria, ou seja ela principalmente em situação de extrema tristeza, tragédia, de dor e lamento. E nesse momento o texto vai dizer que ele se conecta, ele ora a Deus e profere as palavras ao rei. Como eu não estaria triste se o local onde os meus pais foram criados e foram sepultados está destruído? E Neemias não foi criado lá em Jerusalém, porque teve o exílio babilônico, teve o exílio, os judeus foram levados cativos à Babilônia. Então o que Neemias tinha era notícias. E essa notícia fez com que o coração de Neemias entrasse em um extremo processo de piedade e compaixão, Sandra, porque ele se colocou na posição de quem estava lá. Ou seja, ele sentiu a dor de quem estava lá sendo desprezado, como os muros da cidade. Por quê? Porque nós bem sabemos, né, que para a cidade de Jerusalém, ela tinha sido destruída pelos babilônicos, né, em 586 antes de Jesus Cristo, e esse processo ele vai durar cerca de 140 anos, mais ou menos. E uma cidade sem muro, ou seja, a cidade ela precisaria estar blindada, cercada. E como é que acontecia essa blindagem, esse cerco? Era através dos muros. E a cidade de Israel, ela estava uma cidade sem muros, ela estava sem proteção.
E ela vinha se tornando um local totalmente seguro, tanto para a sua moradia quanto para o seu desenvolvimento. Então imaginamos que ladrões, saqueadores entravam e saíam da cidade livremente. Não havia nem forma nem de se resguardar e nem de se prosperar nessa cidade, nem de viver de segurança. Além do mais, uma cidade sem seus muros era motivo de vergonha para o seu povo. E foi o que Neemias sentiu, Sandra, uma extrema vergonha pela sua cidade e não poder fazer nada. Então, humanamente falando, vai ter situações que nós não podemos fazer nada, mas nós podemos muito mais em Cristo. Nós podemos muito mais quando nós nos elevamos e nós nos direcionamos àquele em que pode tanto fechar quanto abrir porta. Porque se a cidade estava desolada, eu entendo, Sandra, que Deus fechou as portas para Jerusalém. Por conta de que o próprio Neemias, ele vai falar no versículo 6: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados que os filhos de Israel cometeu. E ele diz: como também eu e a casa de meu pai temos cometido contra ti. Mas Deus, eu te peço que use de misericórdia para comigo, use de misericórdia para com esse povo. Então ele sentiu a dor das pessoas que ali estavam sendo humilhadas, vivendo em extrema pobreza e sendo desprezado por outras pessoas que ali habitaram, de outros locais, de outras nações. E quando Deus responde usando o rei, ele está completamente preparado e ele faz um pedido ao rei. Além de Deus se compadecer com a tristeza dele, ele diz: Senhor, se o Senhor me permite, eu quero lhe pedir algo a mais. Se o Senhor me permite estar na tua presença, me concede cartas para que eu possa ir nos governadores das outras cidades até eu chegar ao meu destino. E assim o rei concede a ele cartas para que ele apresente aos governadores. Mas além das cartas, eu também peço que o Senhor autorize a Asaf, que é o guarda que cuida da tua floresta, que tudo só pode ser feito ali com tua autorização, que me dê a matéria-prima, que é a madeira, para que eu possa reerguer e reconstruir a tua cidade. E assim é feito. Neemias, ele estabelece um período junto ali ao rei e ele vai. E quando ele sai para cumprir a obra de Deus, ou seja, ele foi desafiado, ele entendeu o chamado de Deus. Ele poderia estar confortado ali no palácio, comendo, bebendo, tendo conhecimento, sendo pessoa prestigiada ali, mas aquilo para ele, Suzy, não era suficiente. O que nós, Sandra, podemos ver e entender só nesse primeiro e segundo capítulo aqui de Neemias. Nem sempre a situação, Sandra, que vamos estar vivendo, ela vai estar conforme a vontade de Deus. Porque ele poderia simplesmente dizer: vou só orar. Mas não foi isso que ele fez. Ele se posicionou. Ele se posicionou a voltar, olha só, ele voltar para a cidade de Jerusalém e reconstruir a cidade. Só que para reconstruir a cidade, ele ia precisar de recursos e o rei estava disponibilizando para ele recursos. Mas além dos recursos materiais, nós vamos ver mais à frente que ele também precisou contar com pessoas ao lado dele. No versículo 3, lá na frente a gente vai ver que ele, para edificar os muros de Jerusalém, ele precisou levantar quem estava lá, tanto com recursos, a mão de obra e com o que tinha. E Neemias,
além dele contar com a mão de obras e dos recursos que estava lá, vamos também ver que a partir do versículo 9 do capítulo 2, olha o que é que diz o versículo 9 do capítulo 2. Então, fui aos governadores da além do rio e dei-lhes a carta do rei. E o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiro. Olha o mover de Deus para a realização da obra. O rei não só permitiu que ele passasse por um período, mas foi além. O que foi que Artaxerxes fez? Artaxerxes liberou o capitão dos exércitos para ir com ele, e além dos capitães, os cavaleiros. Só que no versículo 10 vai acontecer algo. Então, até aí, a provisão de Deus estava acontecendo de uma forma saudável e natural. Mas olha o que é que vai acontecer no versículo 10 do capítulo 2. E ouvindo Sambalate, o Oromita, e Tobias, o servo Amonita, lhe desagradou, mas não foi desagradou só por desagradar, desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, além de todo esse processo de dor e de sofrimento que ele tinha pela perda da cidade, olha o que acontecia agora, pessoas se colocando contra o bem, contra algo que alguém possa fazer em favor ou em benefício de alguém. E lá na frente nós vamos ver que Sambalate e Tobias se colocaram contra aquilo que Deus tinha colocado no coração de Neemias. E a ponto dele desagradar extremamente, nós vamos ver que Neemias ele vai precisar de estratégias para edificar os muros da cidade. Mas para hoje, eu paro aqui nesse texto, nesse versículo, no 10 de Sambalate de Tobias, que se colocou indignados porque alguém quis fazer o bem para outro, mas que no decorrer dos estudos, e nós vamos trazer aqui, nós precisamos entender que todos nós temos chamados. E esse chamado, ele pode acontecer nós em situações favoráveis, como era a de Ananias, ele estava bem, mas em situações também de extrema dor. Quando Deus para nos chamar, não tem dia, não tem hora, não tem situação, não tem recursos financeiros, não tem escassez, não vai ter guerra, não vai ter pandemia, não vai ter nada, Sandra, que possa parar o agir de Deus em nossas vidas quando nós entendemos que é Ele que está no controle de todas as coisas. Mesmo Neemias não estando lá, recebe notícias, ele toma aquela situação para ele. Então nós que fomos chamados a propagar o Evangelho, nós fomos chamados para ser testemunhas de Cristo aqui na terra e vivermos conforme a vida condizente que Deus preparou para cada um de nós. Verônica, no momento de Deus para a sua vida, olha o que Neemias fez, Vel. Ele não titubeou. Ele usou as armas que nós precisamos usar. Neemias antes de Cristo, 586 antes de Cristo, acontece uma situação com ele. Ele usou as armas da oração, da humilhação e do jejum. Deus entra com a provisão. Nos dias de hoje, Sandra, não é diferente para nós. As mesmas armas que Neemias usou lá no passado, nós também somos chamados a estarmos armados com o poder da oração, o jejum, a humilhação
e o avançar, termos coragem para avançarmos na caminhada de Cristo. No caso de Neemias, ele foi chamado para edificar os muros, a cidade de Jerusalém. Enquanto nós estamos sendo chamados a edificarmos a nossa vida, a sermos templo do Espírito Santo, sermos testemunhas, mas também a estarmos compadecidos, misericordiosos e observando a vida do próximo. Porque o que é que a palavra vai dizer? O segundo mandamento, como Cristo nos ordenou: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos estarmos do mesmo jeito que Deus usou o rei Artaxerxes para estar sensível e olhar através do que simplesmente estamos mostrando, às vezes um sorriso, que na verdade, que muitas das vezes o que gostaríamos é de estar chorando. Às vezes estarmos numa situação que nós gostaríamos de estar em outra. Neemias não pensou duas vezes em sair do conforto que ele estava e ir fazer a obra de Deus. E ele sabia que não seria uma obra fácil. Ele sabia, porque ele sabia que o povo estava passando por necessidades materiais, mas principalmente as necessidades espirituais. Mas ele estava como um bom soldado, pronto para servir ao rei. Então nós nessa manhã estamos sendo desafiados. Não para edificarmos mais muros, nada disso. Não para catarmos pedra, nada disso. Não para colocarmos portas, não é isso. Mas estamos sendo chamados, Dalva, para edificar a nossa vida e edificar a vida de outros. E às vezes, Suzy, essa edificação, ela vem simplesmente com um simples e singelo testemunho. Como é que nós estamos andando na presença de Cristo? Porque Neemias, ele mostrou aqui, ele mostrou que como era o exemplo dele. Apesar de estar no conforto do rei, ele não pensou duas vezes em pedir ao próprio Deus que o preparasse e que arrumasse aquela situação. E foi ele. Quem precisou ir resolver aquela situação foi ele. Ele que gemeu, ele que chorou, e Deus colocou aquela situação nas mãos deles. Preparou todo o ambiente, não vai ser diferente conosco. Deus prepara todo o ambiente para que nós possamos ir fazer a sua vontade. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Agradeço essa rica oportunidade. Faço o convite aos irmãos. Venham para a EBD, né, Sandra? Ela tem sido assim de grande valia. Ela acrescenta não só na vida dos alunos, mas cada lição que é passada. Eu vou estender para todos os professores. Estamos sendo, Sandra, desafiados. Desafiados não só a vir ministrar, mas a viver o que tem passado aqui. Gente, eu garanto. Todos nós, eu garanto, tanto professores e como alunos, estamos sendo desafiados, mas o melhor, Sandra, estamos sendo ensinados. E Deus, eu creio, Sandra, que tem sensibilizado com tudo o que tem acontecido com nossas vidas, porque do mesmo jeito que Neemias passou por momentos de lutas, mas que Deus foi dando a vitória, e lá na frente nós vamos ver muito mais, não é diferente nas nossas vidas. Precisamos aprender a guerrear, estamos sendo desafiados a guerrear. Oração, ela tem poder. Comunhão e relacionamento com Deus, ele vai fazer toda a diferença na nossa vida. E é o que eu peço a Deus, que Deus coloque a maravilhosa e agradável vontade dele em nossos corações, para que nós possamos estar realizando aqui na terra, vivendo na terra o reino de Deus, a vontade de Deus. Convido nossos irmãos a estarem de pé, para que a gente venha orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado. Senhor, do mesmo jeito que Neemias, ele confessa ali que tanto ele quanto o povo, ele confessava que era pecador, que tinha deixado de fazer as coisas de Deus, que tinha deixado as coisas de Deus de lado. Como também a desobediência desse povo, essa desobediência que machuca e que dói o coração de Deus.
Deus, eu te peço, Deus. Pai, o Senhor colocou ali no coração do rei Artaxerxes a sensibilidade, sabe, Senhor? A sensibilidade de ver o que estava se passando na vida de outro. Senhor, faz a mesma coisa conosco. Pai, o seu filho Herbert, na pregação aqui dele, se eu não me engano, de quarta-feira, ele falou aqui do cuidado de termos um com o outro, que o coração dele estava ardendo, porque ele estava sentindo falta de alguns irmãos aqui. Irmãos que estão passando por lutas, por dificuldades, e Pai, muitas vezes nós nem paramos para orar por esse irmão. Senhor, faz arder no coração da tua igreja o desejo e a vontade de estarmos um com o outro, de virmos à tua casa, de fazer a tua obra, de propagar o evangelho, de dizer: Jesus te ama, Jesus é contigo, o Senhor deu o teu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tivesse a vida eterna. Senhor, faz arder nos nossos corações o desejo e a vontade de lhe seguir. Senhor, faz arder em nossos corações, meu Deus, o desejo de amar o próximo. Senhor, o desejo de cuidar do próximo. Deus, faz brotar dentro de nós, meu Deus, aquilo que o Senhor nos pede. Ama o próximo como a ti mesmo. Senhor, derrama sobre nós a esperança, a fé, o amor. Senhor, nos dê a sabedoria, meu Deus, para que a gente possa ganhar almas para o Senhor, para que a gente possa ser testemunho vivo do Senhor aqui na terra, com as nossas vidas, Deus. Pai, que às vezes a gente deixe de lado as coisas que não estão te agradando, ou Pai, até mesmo aquelas coisas que te agradam, mas que não é para aquele momento, Deus. Deus, faz-nos ser, Senhor Deus, vasos para edificar a vida dos outros, Senhor. Deus, aqueles irmãos que estão passando por problema e que se afastaram da tua casa, Senhor, também faz arder no coração dele o desejo de voltar à tua casa, de congregarmos como irmãos, de estarmos presentes, Deus, de fazer a tua vontade, Senhor. Ó Senhor, transforme as nossas vidas. Senhor, transforme, porque desafiados, nós somos desafiados todos os dias. Ó Pai, a cumprir a tua vontade aqui. Senhor, que louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, perdoa, Pai. Perdoe as nossas falhas. Perdoe os nossos pecados, meu Deus. Ó Pai, como nós precisamos de ti, meu Deus. Pai, como nós carecemos da tua misericórdia. Deus, graças te damos, porque só o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus de amor, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o único que merece glória, Pai, ó Pai, e nós fomos chamados a glorificar o teu nome aqui na terra, meu Deus. Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Toma o domingo em tuas mãos, Deus. Abençoa cada lar aqui representado, Senhor Deus. Abençoa cada irmão que está no seu lar. Pai, traz a provisão para aquele que precisa. Acalma o coração daqueles que precisam ter seus corações acalmados, Senhor. Louvado e exaltado, Criador dos céus e da terra, para agora e todo sempre, Pai. Amém.